Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Vamos para mais uma aula de Química, nossa aula de número 22. Pessoal, muito importante para assistir essa aula de Geometria Molecular. Assistir nossa aula desde a nossa aula de regra do octeto, passando por ligações iônicas, covalentes, metálicas e agora Geometria Molecular. A geometria molecular é a geometria das moléculas. E só é molécula aquele que faz ligação covalente, porque as ligações covalentes que formam as moléculas. Então, a partir de hoje, vamos estudar somente as moléculas, aqueles que fizeram ligações covalentes. Então, de agora em diante, até o dia que eu falar, não, agora chega, vamos dar outro tipo, vamos estudar somente ligações covalentes. Moléculas que são formadas por ligações covalentes. Ligações covalentes são aquelas que fazem o quê? Compartilhamento de elétrons. Vamos dar o quê? As moléculas, que são fruto de ligações o quê? Covalentes, professora Amanda? Fechou. Vamos dar o quê? A geometria da molécula. Como que essas moléculas estão posicionadas no espaço? Como que os átomos e os seus ligandes estão posicionados no espaço? Beleza? Tá. E o que explica a geometria molecular? A teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Por quê? Porque tem moléculas que têm elétrons que ficam com pares eletrônicos sobrando na molécula. Esse é um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma molécula de H2O. Quem é o H2O mesmo, gente? Água. E na molécula de água, eu tenho aqui a nossa fórmula de Lewis dela, a nossa fórmula eletrônica. Senhora Amanda, como que eu faço a fórmula eletrônica mesmo? Coloco todos os elétrons envolvidos na ligação. Hidrogênio, família 1, só tem um elétron na última camada. Coloquei ele pinguinho aqui, um elétron. Oxigênio, família 16, só tem 6 elétrons na última camada. Coloquei os 6 ao redor. E outro hidrogênio, família 1, um elétron na última camada. O hidrogênio vai compartilhar elétrons, porque o hidrogênio sempre compartilha, estamos estudando as ligações covalentes, que é molécula, compartilha com o oxigênio. O hidrogênio ficou com 2 elétrons, está feliz da vida, igual o gás nobre, hélio, feliz da vida. O oxigênio com esse compartilhamento aqui ficou com 7. Tinha 6, ganhou mais um, ficou com 7. Compartilhou aqui, beleza, tá com 7. Mas ele quer mais um, por isso tem mais um hidrogênio. Ganhou mais um aqui, compartilhou, ficou com 8. Todo mundo aqui está feliz da vida, então compartilhou. Mas o oxigênio tem pares de elétrons livres. Acontece o que com essa molécula? Uma repulsão eletrônica. Em vez da molécula ficar reta assim, o oxigênio como átomo central, que seja as minhas mãos ligadas aqui, é o oxigênio. E os hidrogênios, os ligantes, digamos que são os meus cotovelos aqui, ó. Eles não vão ficar retos, porque em cima do oxigênio tem elétrons livres, digamos que é o meu queixo, que vão empurrar as ligações para baixo. Esses elétrons livres fazem o quê? A repulsão das ligações para baixo, formando uma geometria diferente na molécula de água. Isso que explica a geometria da molécula de água, a sua composição, o seu posicionamento no espaço. A geometria da molécula de água, então, não é linear. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio numa linha. Ela é angular, porque tem pares de elétrons livres em cima do átomo central, que é o oxigênio, empurrando as ligações para baixo, formando assim um ângulo de 120 graus. Entenderam, pessoal? Um ângulo de 120 graus. Nossa, professora Amanda, faz sentido. Nossa, Amanda, entendi tudo. Continuando, então, entendemos a repulsão, é a situação de uma mínima repulsão entre os pares eletrônicos ao redor do átomo central. No caso da molécula de água, existe essa repulsão, fazendo com que a geometria da molécula de água seja angular e não linear. Entenderam isso? Vamos continuar com a geometria? Para determinar o tipo de geometria que a molécula tem que ter, a primeira coisa que eu tenho que fazer é representar a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica da molécula. O que é isso, professora Amanda? Colocar todos os elétrons que estão na ligação e representar, para ver se tem elétrons sobrando, se não tem, quantos ligantes tem ao redor do átomo central, quantos não tem, porque a partir daí eu vou saber determinar o quê? A geometria molecular da minha molécula, beleza? Olha o exemplo aqui. Cloro com cloro, Cl2. 7 elétrons, cloro da família 17. Família 17. Todos da família 17 têm 7 elétrons na última camada. Tá lá nas minhas aulas anteriores. É só assistir regra do octeto. 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7, o outro tem 7, cada um quer ganhar 1, eles compartilham uma vez. Então, os dois ficam com 8. Se os dois compartilham uma vez e não tem átomo central que está mandando elétrons para baixo, que está apertando a ligação, não tem nada empurrando, esse tipo de geometria vai ser um tipo de geometria que eu vou explicar lá na frente. Outro aqui, ó, 2 átomos ligados. Cada um, entendeu? Eu faço a ligação conforme Lewis aqui. Coloco os elétrons da última camada, nitrogênio, família 15 tem 5, família 15 tem 5, faço o compartilhamento. Desenho a estrutura, a fórmula eletrônica. Da água, desenho a fórmula eletrônica. Do NH3, nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Tá errado esse desenho aqui, era para ter 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Vamos fazer um xizinho nele. CH4, tá certinho. 4 na última camada, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Perfeito. Então, a gente vai conseguir, a partir do desenho da fórmula de Lewis, da fórmula eletrônica, descrever qual é a geometria daquela molécula. Vamos ver. O primeiro tipo de geometria que tem é a linear. Quando que vai ser geometria linear de uma molécula? Quando a molécula tiver 2 átomos ligados, quando ela for diatômica. Por exemplo, HF. Toda vez que for HF, HCl, toda vez que for 2 átomos ligados, geometria linear. Por quê? Não tem como empurrar, só tem 2 átomos, é como se tivesse aqui, ó, H e Cl aqui. Não tem como empurrar para lugar nenhum. Geometria linear. Linear. Para qualquer lado que eu gire no espaço, eles vão estar em linha. Linear. Se eu tiver assim, é em linha. Se eu tiver assim, é em linha. Se eu tiver para baixo, é em linha. Então, moléculas diatômicas com 2 átomos, geometria linear. Agora, se eu tiver moléculas com 3 átomos, onde eu tenho um átomo central e 2 ligantes, e não sobra elétrons livres no átomo central, porque aí não vai empurrar para baixo a geometria linear. Neste caso, o berílio é de qual família? Berílio da família 2. Se ele é da família 2, ele tem o quê? 2 elétrons na última camada. Então, ele tem uma aqui e uma aqui. E compartilhou um com esse hidrogênio e um com esse hidrogênio. Sobrou alguma aqui? Se ele é da família 2, só tem 2 elétrons. Uma aqui e uma aqui. Compartilhou uma aqui e uma aqui. Sobrou alguma aqui? Nenhum. Se não sobra par de elétrons livres no átomo central, e eu tenho 3 átomos, um no meio e 2 ligantes, e não sobra no átomo central, para empurrar as ligações para baixo, não empurrou nada, a geometria é linear, formando um ângulo de 180 graus aqui neste caso. Beleza? Então, eu tenho 2 exemplos de geometria linear. Quando eu tenho moléculas diatômicas, 2 átomos, HF, HCl, HBr, tá? E quando eu tenho 3 átomos, onde um átomo central com 2 ligantes, e no átomo central não sobra pares de elétrons livres. Não sobra pares de elétrons livres. Fechou? Sim, professora Amanda, fechou. Angular. Quando que a geometria vai ser angular? Ângulo. Quando vai formar um ângulo de 120 graus? Quando sobra pares de elétrons livres para empurrar as ligações, fazer a repulsão das ligações, empurrar. Quando que sobra? Quando eu tiver elétrons livres no átomo central. Quando eu tiver 3 átomos ligados e no átomo central sobrar elétrons livres, que vão empurrar as 2 outras ligações para baixo. Aí eu vou ter angular. O exemplo da água, que eu já tinha dito para vocês anteriormente, e o exemplo agora do SeH2. Vamos ver o Se de que família que ele é? Ele é da família 16. Se é da família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 6 elétrons da última camada. Compartilhou um com hidrogênio, um com outro hidrogênio. O Se ficou com 8, está feliz da vida, estável, e cada hidrogênio está com 2, igual o gás nobre, hélio, também está feliz da vida. Mas o Se sobrou elétrons nele, que é o átomo central. Esses elétrons que sobram fazem o quê? Repulsão eletrônica. Empurram as ligações para baixo, fazendo com que a geometria seja angular e não linear, beleza? Angular, ângulo de 120 graus. Fechou? Angular, fechou, professora Amanda. Próximo, volta aqui. Trigonal plana. Quando que a geometria vai ser trigonal plana? A geometria vai ser trigonal plana quando
um átomo central tiver 3 ligantes, eu tenho 4 átomos então, um central com 3 ligantes. E no átomo central não sobrar elétrons livres. Forma o quê? Um triângulo plano. Um triângulo plano. No átomo central não sobra elétrons livres. Eu tenho aqui o enxofre ligando com 3 oxigênios. Tá vendo que não sobrou elétrons livres no enxofre? A senhora manda no oxigênio, sobrou, mas ele não é o átomo central. Quem que manda na geometria? O átomo central tem que fazer a repulsão eletrônica para que a geometria seja empurrada, né? Para que a ligação seja empurrada. Se não sobrou no átomo central, ele não vai mudar. A trigonal plana. Então, é um átomo central com 3 ligantes. Que geometria que é? Trigonal plana. Beleza. Ângulo também de 120 graus. Próxima, piramidal. Mesma coisa. Eu vou ter 4 átomos. Um central com 3 ligantes. Só que no central vai sobrar elétrons livres. Olha a diferença. Trigonal plana não sobra elétrons livres. Piramidal sobe elétrons livres, formando uma pirâmide. Tá entendendo a diferença? Porque tem os elétrons livres aqui em cima, que é como se fosse a cabeça da pirâmide. Olha o exemplo, ele tem o fósforo é de qual família? 15, então ele tem 5 elétrons na última camada, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, e ligou com cloro, com cloro, com cloro, compartilhou 1, 2, 3 vezes, e sobrou um par de elétrons não ligantes. Se sobrou o par de elétrons não ligantes, esse par de elétrons não ligantes empurra as ligações para baixo, formando o quê? A geometria piramidal. Fechou? Que forma um ângulo aqui de cada um de 107 graus. Então, é piramidal quando eu tenho 4 átomos, um central e 3 ligantes. E os ligantes formam uma geometria piramidal, porque os pares de elétrons livres empurram as ligações para baixo. Fechou, professora Amanda? Último tipo de geometria que é importante. Tem várias outras geometrias, a gente tem 1 milhão. Mas mais importante para vocês aprenderem hoje, nessa aula de revisão de geometria molecular, são essas 5. Tetraédrica é quando eu tenho um átomo central e 4 ligantes. A tetraédrica é um átomo central e 4 ligantes. Sempre. Ela vai formar aqui um átomo central e 4 ligantes e um ângulo de 109 graus. Sempre que eu tiver um átomo central e 4 ligantes, a minha geometria será tetraédrica. Beleza, pessoal? Fechou. Vamos ver um exercício? Exercício de número 1. Na tentativa, a origem dos seres vivos, Miller reproduziu em seu experimento as condições atmosféricas primitivas, que continham os gases metano, que é o CH4, amônia, que é o NH3, gás hidrogênio, que é o H2, e vapor de água, H2O. Esses 4 compostos apresentam, respectivamente, estruturas com geometria molecular. CH4, eu tenho um central e 4 ligantes. Lembra que eu falei com 4 ligantes sempre vai ser tetraédrica. Pode ser qualquer alternativa, todos é tetraédrica é o primeiro. NH3. O N tem 5 elétrons na última camada, família 15. Ele está ligado a 3, então vai sobrar 2 pares de elétrons não ligantes. Quando eu tenho um central com 3 átomos ligantes e sobra par de elétrons não ligantes, ele é piramidal. Então, pode ser a letra B ou a letra D. Gás hidrogênio, H com H. Uma H aqui e uma H aqui. Sempre que for molécula diatômica, ela é linear. Só pode ser a letra D. E H2O, já sabemos que o O fica com par de elétrons não ligantes e ela fica angular. Resposta certa, letter D. Vamos ver? Letra D. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Matéria importantíssima. Não entendeu? Reveja, reveja, reveja. Leia o material de apoio. Faça exercício do material de apoio. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula, se Deus